Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Então, no início, né, desse vídeo, estava sendo falado sobre a escolha da Luísa, né? Porque é o exemplo, né? A Luísa é o exemplo que Jesus escolheu para, assim, pra gente se... Igual ele falou assim, né? Que a gente pousa nela, né? A gente é a mariposa do muro da Luísa, né? Pousa nela porque no sentido, né, de ver uma pessoa que também é simples, uma pessoa assim, mulher, leiga, né? Nascida na mesma realidade que nós nascemos, tendo várias misérias e debilidades, né? Para justamente o ser humano realmente assim, ele precisa de um modelo para ele não ter também assim uma desculpa, sabe, para falar assim, porque a Nossa Senhora, por ela, né, pela elevação dela, pelo que ela representa, as pessoas não, por mais né, que admiremos, sempre a gente vai se ver diferente mesmo, né? Porque né? Mas vai se ver diferente assim, né? Embora aqui nos 31 dias com Maria, ela deixa muito claro que o segredo dela, né? E que ela quer a gente ser outra cópia dela, a gente vai entendendo isso. Mas mesmo assim, é muito importante pra gente, Jesus ter escolhido ele falou, eu andei pelo mundo e escolhi a menor dos menores. É muito importante ter escolhido alguém assim, como a Luísa, assim, pra ninguém ter desculpa, sabe? Eu tenho pouco estudo, eu sou uma leiga, né? Eu não tenho esse estudo tal, não tenho isso, não tenho aquilo, né? Então,
Ele escolheu alguém que tinha, assim, várias debilidades, várias coisas que ela poderia dizer não, assim, se ela quisesse dar como desculpa, como justificativa, né? E já escolheu alguém assim mesmo, porque precisava de um modelo, porque a santidade na divina vontade, é, o projeto, né, a finalização da santificação, essa proposta, né, o plano, depende da resposta do ser humano. O ser humano precisa voltar. O ser humano precisa querer voltar, o ser humano precisa corresponder, o ser humano precisa conhecer seu Criador e reconhecer tudo o que ele fez, né? E reconhecer tudo na criação, na redenção, na santificação, em tudo, em todas as coisas criadas, o amor de Deus. Então, passa pelo reconhecimento da criatura, né? Então, precisa ser uma criatura redimida, né? Que vai pegar dos méritos de Cristo, dessa vida nova, né? Que Jesus deu e não vai cuspir nisso, mas vai abraçar tudo que ela encerra, tudo que ela tem, né? Através do conhecimento. Mas aí ele precisou usar de uma criatura simples, mas precisou também fazer isso de forma sobrenatural, para garantir o cumprimento da santificação. Então, foi a vida da Luísa, né? Ela precisou ver isso, experimentar isso de uma forma sobrenatural que nenhuma pessoa viveu como ela viveu, né? Experimentou as coisas do jeito que ela experimentou, né? A experiência do jeito que ela teve, né? Ter a alma saída, que saiu do corpo e ter tudo o que ela teve, né? Mas ele escolheu alguém da criatura, né? Da raça humana, simples, redimida, para ninguém ter desculpa, para ninguém falar que não é possível, né? Para a gente também olhar para ele e falar, nossa, a Luísa era uma pessoa simples e tal. Eu não posso pôr desculpa para ler o livro do céu, não posso pôr empecilho, né? Então você consegue olhar mais, né? É diferente. Então ele escolheu a mulher simples e sendo mulher não muito considerada, né? Mesmo hoje a gente vê isso, que a mulher não é tão considerada assim, né? É muito, ainda mais quando é mística, né? Quando é homem, doutor da igreja, que escreveu as coisas e colocou seus pensamentos, nossa, é muito valorizado, é muito estimado, tem muito glamour, né? Quando é mulher mística, né? Que viu, que experimentou algo com Jesus, que ouviu as palavras de Jesus, elas são muito desprezadas, muito, muito desprezada mesmo. Eles veem como um romance, né? Uma coisa assim, sabe? É complicado. E Jesus faz isso para confundir os sábios, né? Ele faz isso para confundir os sábios. Ele faz isso para que quem se aproximar com outro interesse fica cego, né? Justamente para atrair o simples, porque ele não está preocupado com quantidade. Ele está preocupado com qualidade, com pessoas que tenham consciência do que estão vivendo mesmo. E ele falou sobre a urgência desse conteúdo. A urgência da gente entender, e me ajudou a entender melhor o trecho do tema de ontem, ouvindo o início desse vídeo, né, do livro do céu, porque que estava falando sobre o natural e o extraordinário, né? Então, na nossa vida, o extraordinário que nós vivemos, que nós também vivemos a privação, né? Nós vivemos a privação de não ver Jesus sensivelmente, de não sentir essa vida na divina vontade, os frutos não é no glamour, não é na ostentação, não é nem aparecer luzes assim, né? Não é nem aparecer coisas extraordinárias em nós, não. Né? O extraordinário é essa vida, é o conhecimento que a gente vai tendo. O extraordinário é que quanto mais você conhece, mais valor tem os atos, mais você compreende o que você está vivendo com Deus. É o que significa esses escritos. Então, o extraordinário é essa comunicação com Deus, mas ela é escondida, ela é muito velada, né? As pessoas veem a gente e vê pessoas simples, né? E às vezes até julgam a gente ser pessoas até ignorantes. Eles olham as nossas debilidades, né? E nos julgam por elas, né? Nos desconsidera também, como fazia com Jesus, assim, sabe? A gente fica meio de lado, posto de lado também, muito desprezado quando fala, né? Mas a gente vai vendo no ordinário da vida os milagres, né? A providência, o cuidado de Deus, né? Vai vendo assim que Ele cuida de nós também, que Ele provê aquilo que necessita. A gente vai dando testemunho, mas os nossos testemunhos são esses testemunhos simples, porque a gente vê o extraordinário nisso, que a gente entende que
que é a ação divina. A gente dá nome para isso. Só foi Deus que fez isso. Foi a divina vontade que fez isso. Eu não poderia fazer isso. Foi Deus quem fez, foi Deus quem falou, que foi Deus que agiu, foi Deus que proveu. Então a gente vai dando reconhecimento na ordem, na vida como nossa, também é ação divina. Aí a gente vai dando reconhecimento e vai dando nome, o nome, né? Divina vontade. Vai reconhecendo a divina vontade. Mas os testemunhos que a gente dá é da nossa simplicidade, a gente conta, mas a gente conta sabendo que foi Deus, né? Então a gente não vê como algo normal, assim, que passa desapercebido. A gente testemunha porque a gente sabe que tem a mão de Deus ali, que tudo é Deus se comunicando, porque ele se comunica pela circunstância da vida, porque ele fala pelas criaturas, ele fala pela palavra dele, ele fala pelas circunstâncias da vida, e a gente vai reconhecendo. Então essa é a nossa vida extraordinária, mas não tem glamour humano, né? E às vezes a gente demora a desapegar desse glamour, porque a gente fica ainda preso naquilo que na verdade ele fala que é o ordinário, né? Que é o que não tá, que é mais o efeito, que ele não tá tão interessado nisso, porque ele fala que não tem mais coisa mais extraordinária que esses escritos, não tem coisa mais extraordinária que esses conhecimentos, né? Que esse é o tesouro dos tesouros. Então, às vezes, né, a gente custa desligar do outro glamour, porque a gente está acostumado com aquilo que aparece, que é aquilo que as pessoas falam que é bonito, que é aquilo que as pessoas consideram, que é aquilo que tem visualização, com aquilo que tem like, com aquilo que aparece, com aquilo que tem curtida, com aquilo que hoje chama a atenção, né? Porque você pode olhar, o que hoje bomba, né? De santidade mesmo que eu falo, de conteúdos católicos, né? É igual aquele menino lá do Católicos lá de verdade, né? Não abri o vídeo não, mas eu vi a capa, né, do vídeo dele, né? Aí ele pôs alguma coisa assim, elogiando muito. Olha, recorde. Frei Gilson teve não sei quantas pessoas rezando lá. Então é isso que vai levando as pessoas, o que atrai, né? É o que atrai, assim, de certa forma. E às vezes a gente também tem apego a esse glamour, porque fica esperando sensação, porque estava acostumado assim antes, né? Porque fica esperando. Tem muita preocupação com visibilidade, com o que as pessoas vão ver, com o que é bonito aos olhos das pessoas, com o que é considerado pelos padres, com o que aos olhos dos padres é mais bonito, porque quer vamos dizer assim, um feedback, né? Tem uma preocupação muito grande com o feedback humano, né? Com aquilo que hoje o humano está vendo, o que está na boca do povo cristão, né? E Jesus não quer nada disso. Jesus quer qualidade. Jesus não está nem aí para ostentação. Ele fala que a gente é tão pequeno, né? A gente é uma casca e ele age no escondido dentro de nós. Ele não fica querendo se mostrar, né? Ele nunca teve essa preocupação, nunca ensinou isso também para os apóstolos. Nunca, 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 né? Pegou lá a bacia, ajoelhou e foi lavar os pés, deixou todo mundo de boca aberta, né? Aí falou: não terás parte comigo se não lavares os pés, então se não viver como eu, se não aceitar a cruz do escondimento, das humilhações, das confusões, né? De ser ignorado, de ser esquecido, não se parecerá comigo, não terá parte comigo. Então Jesus não se interessa por isso, né? Entendeu? Não é o extraordinário. O extraordinário para ele, ele fala que é ele se ocultar dentro da criatura e viver nela e se comunicar com ela, mas no natural. A gente tem que entender que foi feito dessa forma. A gente foi feito para viver essa comunicação com Deus e isso ser natural para nós. A gente achar que o que aparece é pequeno. O que aparece é pequeno. Quando a gente entende o valor desses escritos, o valor que é viver na divina vontade, o valor que é você ter na sua mente cada palavra de Jesus e não esquecer dela, ter ela na memória, né? O valor de cada ato que é feito, que ninguém está vendo, né? Como Jesus falou, é postar os conteúdos, é divulgar os conteúdos, usar as plataformas que você tem acesso. Você não tem que ficar preocupado quantos acessaram, quantos não acessaram, mas colocar ao alcance de todos, né? Essas pequenas coisas que ninguém está vendo você fazer e não sabe, e não está aparecendo, não é o que vai ganhar o elogio humano. Isso é o mais extraordinário de tudo, porque lá no fundo do seu coração você vai entendendo o valor disso. E quanto mais você entender o valor disso, ele falou,
Os nossos corações devem se rasgar diante desses conteúdos, porque aí me ajudou a entender melhor o tema. Porque Jesus fala assim, estava falando, né, filho, você não tem ideia do que eu sinto quando eu estou dentro do coração da criatura, você não tem ideia do amor que eu sinto por cada palavrinha dessa. Essa palavrinha me custa tanto. Cada palavra é tão importante. Você não faz ideia, é um paraíso a mais. É um paraíso a mais que está sendo tirado de mim, porque eu estou doando, né, meu paraíso para essa criatura, né? São elos de amor, correntes de amor. Então, filha, aí a gente ficou, eu até meditei, né? Eu pensei assim, então ele que esconde de nós sentir tudo isso. Mas isso não quer dizer que por ele esconder, tá tudo bem. Tipo, Jesus, você esconde a gente sentir tudo o que representa isso, porque senão a gente ficaria, tipo, paralisado no sentimento, né? Te amando lá, apaixonado e não fazer nada. Mas isso não significa, então, que a gente tem que falar, tá tudo bem, então, Jesus, né? Porque a gente não consegue sentir e fazer o mínimo do mínimo. Ao contrário, a gente não tem que esperar clima, a gente não tem que esperar condições favoráveis, a gente não tem que depender nem de alguém pedir para você fazer algo. Tipo assim, primeiro Jesus tem que proporcionar uma circunstância que seja clara para mim que é vontade divina. Tipo assim, como se você fosse uma pessoa assim que dependesse de inspiração, né? Primeiro ele tem que me dar as coordenadas para mim ir, mas Jesus não quer isso. Você mesmo cria isso. Tipo assim, é como se fosse assim, você age no espontâneo da coisa. É o que a Aline estava falando na live. Acho que era para, né, quando ela estava falando um pouco, né, sobre cada um de nós, né? Aí eu estava conversando com a Liliane, né? Aí Jesus falou, eu não preciso disso, eu não preciso de um clima, eu não preciso de uma coisa, tipo assim, esperar um momento de calma. Isso também é querer um glamour, entende? Aí eu vou esperar que não tenha nenhum barulho ao meu redor para mim fazer uma meditação, fazer uma coisa para Jesus. Eu estou passando mal, eu vou esperar que eu não esteja passando mal. Eu vou esperar circunstâncias ao meu redor favoráveis para me indicar que agora Jesus está me proporcionando esse momento de reflexão. Então você não precisa disso, desses incentivos, que isso ainda é uma busca externa de incentivo, que o nosso incentivo precisa ser essa palavra. O nosso incentivo precisa ser o que esse escrito representa. Aí a ficha caiu, eu falei, Jesus amado, lemos o tema de ontem, mas eu não tinha visto isso, porque eu fiquei conformada. Jesus esconde os sentimentos de nós. Mas isso não significa que não queira que a gente se mova, entende? Isso não significa, ao contrário, é aí que está o heroísmo. É quando você não tem circunstâncias, você não precisa de circunstâncias favoráveis, você só quer agir. Você não precisa de sentimentos para agir, você não precisa de que tudo esteja perfeito na sua casa, a sua casa esteja brilhando para você agir, que as pessoas estejam dormindo calma, tudo calmo, que precisa ser no momento perfeito, precisa ser no lugar perfeito, precisa ser o computador, o celular perfeito, precisa ser tudo de acordo, tudo tem que se mover de acordo, você não precisa disso, o movimento inicial precisa ser a vontade, é aí que ele mora, é aí que ele age com seu poder, sabedoria e amor. Precisa da vontade, porque ele não vai violentar a criatura, ele vai agir na disposição da mesma. Então precisa da disposição. E essa disposição é algo espontâneo, ele gosta da espontaneidade. Por isso que Jesus falou, filha, sobre o projeto, né, do folder. Ele falou, filha, você foi quem moveu e se propôs a fazer, então eu derramei. Entende? É precisa dessa espontaneidade. Não precisa que toda hora a Aline vem e fala, faça assim, faça. O Jesus tem que falar no vídeo, só quando ele falar eu me movo e depois eu durmo no ponto de novo. Aí quando Jesus puxar a orelha de novo e lembrar e cobrar, eu volto de novo, que a gente é muito lerdo mesmo, a gente é muito relapso. Como ele disse, né? A gente tem essa vagarosidade em responder, esse é o problema. A criatura tem uma dificuldade de resposta, né?
Mas às vezes essa resposta, porque a gente depende, fica esperando coordenadas extraordinárias, glamourosas, coordenadas glamourosas, sinais ao nosso favor para que você faça. Se você sabe que Ele quer, acabou, entende? Que a palavra seja para você tudo. Por isso que a gente vive pelo conhecimento e não pelo sentimento. Aí a ficha caiu, entendeu? Aí a ficha caiu, entendeu? Então, a gente sabe que falou, não, filho, eu vou terminar. Eu vou dar um tempo e vou terminar. Ele já sabe, ele, né, quando ele viu tudo, na sua onividência e tudo, a Luísa veio e o extraordinário aconteceu nela, porque já sabia dessa concretização desse projeto, né? Mas ele dá o tempo para que os filhos vão assimilando, para que os outros filhos vão lendo. A bola está na nossa mão, gente. A batata quente está na nossa mão. Queimou, já queimou há muito tempo. Está quente. Então é a hora de pôr mãos à obra, né? E como, né? Dar continuidade ao que começou é muito importante, né? Continuar aquilo que Jesus já pediu, né? E seguir cada vez mais, né? Usando todos os meios. Sempre dá para fazer mais. Sacrifício, né? A gente já entendeu isso que ele está falando hoje da dor e do amor. Então, é doar e a cruz faz parte. A sua natureza cansada faz parte. E isso só é elemento maior ainda para ressignificar, né? Para adicionar o sacrifício, né? Barulho, cachorro latindo, né? Filho chorando. Circunstâncias do mundo continuam, está girando, normal, são as circunstâncias da vida. Mas a gente não precisa de um lugar perfeito, do momento perfeito, ou se sentir aos nossos olhos perfeita para fazer. Precisa de amor, porque é o que Jesus falou na live. Ele falou, o que que faz uma criatura se abandonar? O que que faz? O que desperta uma pessoa a ter interesse nas coisas de Deus, né? Amor, né? Amor, né? Então, mas a dor me impede de amar? Não. A dor só favorece. A dificuldade me impede de amar? Não. A gente viu hoje. Só favorece, só acrescenta mais. Faz parte. As nossas próprias lerdezas e debilidades, né? A dificuldade de raciocínio, talvez a gente tenha que falar, repetir, 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 mas faça na simplicidade. Ele quer essa simplicidade, mas não é uma simplicidade vagarosa. A simplicidade não pode ser uma desculpa. A nossa de simplicidade, pequenez, não pode virar uma desculpa para não fazer. Entendeu? Não é desse jeito. Senão também é querer glamour. Quando eu estiver pronta, quando aos meus olhos eu falar perfeito, eu faço. Quando aos meus olhos eu me ver capacitada, eu faço. Não é assim. É a vontade. E a vontade, ele que enche. Aí ele vem com tudo, porque fala, eu só vou vir com tudo naquele que se dispõe, porque eu quero generosidade. Quando ele estava falando de Madalena, né? Por que que ela recebeu tanto, né? Porque diz que ela deu tudo de si. E até as próprias misérias dela ela usou para um bem, né? Foi uma reparação poderosa, né? A vida dela, porque até o perfume que era usado para para os prazeres dela, né? Foi dado para o amor verdadeiro dela, que é Cristo, né? Então, ela usou do próprio ser dela com toda a sua força para amar, né? Com toda a sua força para amar, né? E ela superou de muito conhecimento, né? Por causa do tanto da generosidade da entrega. E é isso que Jesus olha. Quando ele vê alguém disposto, ele enche. Quando ele vê alguém generoso, que não mede esforços, que não fica olhando para si, ele enche, né? Enche. Então, olha só, deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui. Então, tem que ter essa resposta do ser humano, né? Tem que ter. É normal, né? É justo, né? É justo. E a gente buscar a não viver assim, né? A gente sabe que tem misérias, que tem dificuldades. A gente encontra empecilhos fora e dentro de nós, mas Jesus já disse, não é os sentimentos, não é isso. Isso tudo aí se torna lenha para fogueira. Isso aí se torna coisinhas que vão sendo jogadas no fogo para aumentar o fogo. Não vai fazer a fogueira apagar. Ao contrário, não vai, eu não vou ver
a sua pequenez, a sua dificuldade de falar, e falar, não posso queimá-la com meu amor, não posso falar através dela, não posso agir através dela porque ela é pequena, porque ela é muito miserável, porque ela tem muito ainda empecilho. Não. É você não pôr isso na frente de Jesus e falar, Jesus, eu tenho isso, isso, isso e isso. Isso é secundário. Até os problemas da sua vida ordinária são secundários. Você tem que entender isso, tem que ter esse desapego. Saber que tudo tem uma ordem, né, de correção, de coisas que tem que ser feita. Mas é de acordo com a disposição que o próprio Deus dá. Mas mesmo assim, você não pode pôr isso como algo tão na frente assim. É secundário. O primário, a prioridade. Qual que é a prioridade? É aí que tá. Porque quanto mais você sabe que uma coisa é valiosa para você, mais você faz por ela. Então tá faltando a gente tomar como coisa nossa. Entender o que é essa missão, né? Entender o que significa, né? Você vê que até a Luísa era vagarosa, né? Porque ontem mesmo, né, a gente estava meditando e foi falado disso. Jesus falando coisas incríveis para Luísa, coisas incríveis para ela tomar consciência da missão dela, né? E aí ela ficava: "Ah, Jesus, mas e o céu? Quando que eu vou pro céu?" E depois de luzes incríveis que Jesus estava derramando. Então a lerdeza do ser humano em estar no mesmo ritmo, né? Em responder, né, ao chamado, né? Então a gente tem muitos empecilhos em nós, mas o segredo não é que vai ser tirado os empecilhos, é que você vai fazer apesar de. E aí é que está o heroísmo que Jesus fala, o martírio dos martírios. É apesar de você mesmo, às vezes, ser o empecilho, você não dá ligança para você. E fala assim que só do esquecimento de si mesmo é que faz nascer o amor mais puro, verdadeiro. É o que Jesus viveu, a abnegação, a abnegação, a abnegação. Então, é muito forte essa parte inicial aí que estava sendo falado.